Temos aqui, então, a realeza terrestre de uma rainha que ela desencarnou, não é? E ela achou que chegando no plano espiritual ela seria rainha. Por quê? Porque quem coroava os reis, as rainhas, era a igreja, era Deus, né? Então, isso, ela falou, pô, quando eu chegar lá, eu sou rei. Por quê? Porque eu fui coroada por Deus, né? Porque o pessoal naquela época pensava assim que Deus premiava e castigava, né? Não Então, é. olhando uma única existência, aqueles que eram pobres, sofredores, é porque Deus estava querendo assim castigando. Não é. E aqueles que tinham poder, os costumes ali, acesso a muita coisa, realezas, Achavam que era. senadores, é assim, é porque Deus quis assim e eu sou um queridinho, tenho minhas Mas vantagens, né? a igreja, para não perder o poder que ela tinha, de domínio, ela que coroava aquele cidadão que se tornaria rei, ou a rainha. Entendi. Entendeu? Então, se o bispo, o sacerdote da época, o papa, não aprovava Porque a religião tinha poder de Estado, né? isso, tinha o poder de aceitar aquele, né, o Éder vai ser coroado rei. Aí a igreja vai aprovar ou não. Então, se você fosse aprovada, aí você seria o rei. Repare que a coroa, quem assiste filme, que leu livros, e se tiver algum professor de história e quiser depois falar para nós aqui, trazer um pouquinho mais de informações, nós agradecemos, que coroava o rei de cima para baixo, repare, e sempre quem coroava era a igreja, era um padre, era um bispo, era alguém da igreja. Uhum. Então, Deus está lhe dando esse poder. O poder que você tem é de Deus. E não é isso, né? Então, essa rainha, que é uma rainha da França, de Havre, né, em 1863, ela chega no plano espiritual, ela fala assim, a, a ex-rainha, ela inicia dizendo que somente no plano espiritual ela compreendeu a verdade de Jesus nas palavras: meu reino não é deste mundo. Pensava ela que seria recebida no reino dos céus como rainha. Pensamento este coerente com o que se pensava naquela época, porque ela era coroada por Deus, né? A dignidade real era um direito dado por Deus a determinada família. Aquela família que tinha o direito da coroa, porque foi Deus que abençoou aquela família. Por isso que a igreja estava ali. E era tudo uma questão política. Não poder, né, estar sempre do lado do poder. Uhum. Infelizmente, aqui não é criticando nada, é só ver a história. Ver a história. Está na história. Né? Ninguém está aqui, pelo amor de Deus, criticando Criticando ninguém. nenhuma Nenhuma religião, religião, nada. nada. Estou apenas falando sobre a história. Não é? Surpreendeu-se, pois, ao despertar no plano espiritual, não ter levado consigo a sua realeza. E muito mais ainda ao ver muitos acima dela, homens a quem desprezara por não terem o sangue nobre. Então ela ali como rainha desprezava os Os outros, outros no chegou plano lá, espiritual viu que eles então, estavam acima, aquele servo estava muito acima dela. Acima do que? Moralmente, espiritualmente. Né? mais Era luminoso. um espírito mais evoluído, exatamente. E deve ter então compreendido que os chamados direitos divinos que dava à classe nobre todos os privilégios e o poder sobre os demais era uma invenção humana para legalizar a posse do poder terreno. Então, era uma invenção humana para poder legalizar. Não. Então, eu, como cidadão comum, né, eu aceitava fulano de tal ser o rei porque ele foi coroado por Deus. Viva o rei. É, Vida longa ao mais rei. recente ainda tinha ali ainda a infalibilidade, né? Infalível, os papas, né? É. Como se o papa fosse infalível também, né? Então você vê que
A rainha, ela veio contar para nós a experiência dela após a morte. Está no final do capítulo, tá, gente? Quem quiser ver o capítulo 2, item 8, está no final lá. No Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo. Então ela traz por via mediúnica ali, e o Allan Kardec seleciona esse relato e colocou no livro. Lá, no item 8. Né? Então ela vê que Deus não privilegia nenhum dos seus filhos, né? Dando a todos experiências através das quais devem desenvolver. Então, ou seja, nós somos todos iguais perante a Deus. E somos. Bem legal esse vídeo, né? Coloque aqui nos comentários o que você achou, a sua opinião sobre o tema. Também não deixe de acompanhar o episódio completo. Aqui você acompanhou só um trecho do nosso podcast. O link está aqui na descrição do vídeo. Estamos ao vivo todas as quartas às 19 horas no YouTube. Vem com a gente!